próximo domingo, 9 de outubro, serão canonizados os beatos João Batista Scalabrini, fundador das Congregações dos Missionários e Missionárias de São Carlos, e Artemides Zatti, leigo professor da Sociedade Salesiana de São João Bosco. A Santa Missa será celebrada pelo Papa Francisco com transmissão pela TV Pai Eterno às 5h15 da manhã. Para conhecer mais sobre os próximos santos da Igreja Católica, nós temos a alegria de receber de forma remota a irmã Marileda Baggio, missionária scalabriniana. Boa tarde, irmã. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a você, aos componentes da mesa e a todas as pessoas que estão nos assistindo através da TV Pai Eterno. E também está conosco o irmão Antônio Carlos Martins, vice-diretor da Obra Social Dom Bosco e ecônomo da Residência dos Salesianos de Itaquera. Irmão Antônio, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, eu que digo de estar aqui presente nesse programa Almanaque Católico, né? A convite da Daiane, ela que fez o convite. Você é o Padre Wellington. Eu sou o Padre Wellington, isso mesmo. Então, eu vou começar perguntando desses personagens. Irmã Marileda, fale para nós, claro, de modo como uma síntese, né? Quem foi o beato João Batista Scalabrini? João Batista Scalabrini foi um bispo italiano do norte da Itália, diocese de Piacenza, mais ou menos a 1 hora de Milão. Ele nasceu em 1839 e faleceu em 1905, com 66 anos de idade. Nos seus quase 30 anos de episcopado, ele se dedicou, claro, muito à sua diocese, que havia quase 300 anos que os bispos anteriores não visitavam. Era uma diocese pobre, difícil de andar, porque era só a cavalo na época. Ele era muito jovem quando ficou bispo, então ele tinha, de fato, saúde para fazer isso. Depois, os últimos, digamos, 12, 15 anos do seu episcopado, ele se dedicou muito à causa dos migrantes. Tanto é que fundou a Congregação dos Padres Scalabrinianos no ano de 1887 e a nossa Congregação Feminina no ano de 1895. Ele esteve no Brasil em 1901, esteve nos Estados Unidos em 1901 e no Brasil em 1904. Certo. Inclusive, ele com São João Bosco se conheciam. E ele visitou também a Argentina, onde encontrou já os salesianos que já atendiam os migrantes lá. Olha que interessante. Então, de alguma forma, há alguma proximidade entre essas histórias que se cruzam, né? Ele que tinha um trabalho tão bonito com os migrantes e buscou se interessar tanto por essa causa, nessas suas idas e vindas também se encontrou com a história salesiana desse segundo candidato às honras dos altares, na verdade, que será canonizado no próximo domingo, Artemides Zatti. Irmão, eu queria que o senhor pudesse falar para a gente quem foi este homem. Então, ele nasceu em Moreto, na Reggio Emília da Itália, assim que falam lá, né? No dia 12 de outubro de 1880. Família muito pobre, também muito semelhante a de Dom Bosco, que era a família da roça, né? Trabalhava na lavoura, na agricultura e depois, pressionados pela fome, pós-guerra, pelo desemprego, semelhante muito à vida de Dom Bosco. A família emigrou para a Bahia Blanca, uma região litorânea de Buenos Aires. E isso se deu 17 anos depois do seu nascimento, 1897. Então, na flor da idade, na primavera da vida, como nós falamos, ele entrou em contato com os salesianos.
e aos 20 anos ele se decidiu a ser salesiano, inspirado e motivado pelo carisma de Dom Bosco, do qual ele era muito devoto. Perfeito. E então, ele aprendeu também, junto com o apostolado, com a missão, com a evangelização, né? A cuidar também dos doentes. Então, ele foi um enfermeiro. Na época, claro, que não era graduado, mas depois, com o auxílio, com a ajuda, principalmente de Dom Cavalli, que era um padre muito amigo dele lá, né? Em Viedma, onde eles residiam, ele passou, então, a fazer até curas, até milagres. As casas, as famílias onde havia doentes, principalmente de tuberculose, que era a doença do momento, né? Muitos morriam de tuberculose. E ele ia lá com a sua bicicleta, que era um meio de condução que havia na época, né? Então ele ficou muito conhecido e ele começou também a operar curas, milagres. Então o Papa, o atual, ainda está vivo, né? Bento XVI, tornou-o beato. E agora o Papa Francisco, santo da Igreja. Certo. Vai canonizá-lo agora dia 9, como você já disse, lá no Vaticano, às 10 horas da manhã, com a missa solene de canonização. Perfeito. Irmã, quando nós falamos do legado de São João Batista Scalabrini, como poderemos resumir este legado, compreender a importância da sua missão e, é claro, vale lembrar a atualidade de tudo aquilo que ele fez para o hoje da Igreja? Como legado, até ele foi denominado por Pio X como o pai dos migrantes. Aí, se a gente pensa na missão de um pai, de uma mãe, a missão dos pais, o que é? Cuidar dos seus filhos. Scalabrini cuidou quando ele percorreu toda a diocese dele. Viu que ele fez 4 visitas presenciais em toda a diocese. 2 ele não conseguiu fazer pelo seu estado de saúde. Então, quando ele viajava a diocese, que ele via que cada vez que ele visitava, havia menos pessoas nos lugares, ele começou a se preocupar. Ele vai até a estação de Milão, mais que uma vez, e ele vê essas centenas de pessoas que esperam a hora do embarque para ir até o porto de Gênova e daí zarparem para as Américas, os imigrantes italianos vieram muitos para o Brasil, mas também foram para a Argentina, como a própria família do Zatti, esse que vai ser canonizado junto com o Scalabrini. Foram também para os Estados Unidos, muitos, sobretudo para as grandes periferias de Nova York, onde viviam na extrema pobreza. Então, ele vendo isso e também recebendo cartas das pessoas que migravam, contando da situação em que viviam nas florestas do Brasil, nos cafezais de São Paulo, no mundo perdido da Argentina e dos Estados Unidos, ele começou a se preocupar e a se dedicar muito a isso. Então, o legado dele, de fato, com a causa migratória. Ele consumiu sua vida com a causa da sua diocese, evidentemente, mas com a causa migratória. Por isso é o pai dos migrantes. O legado que ele nos deixa hoje, claro, eu posso falar, sou suspeita a falar porque eu sou scalabriniana, ele é o nosso fundador. Mas assim, uma pessoa de uma humanidade que na época não havia muito, né? A igreja ainda estava muito fechada sobre a teologia e o jeito de ser igreja do Concílio de Trento, né? Ele foi um dos bispos mais abertos, mais inovadores, e eu digo hoje estrategista, porque vendo essas condições dos imigrantes,
ele pensava como resolver. Certo. Ele dizia assim, eu vejo essa situação, eu vi essa situação na estação de Milão, ninguém me falou. Sim, sim. Eu vi. O que eu posso fazer? Esses problemas humanos, eles tocavam muito a realidade da época, né? Exato. Tanto é que Scalabrini está assim ele é considerado não, a gente o vê como um dos bispos dos santos sociais de sua época, como foi Dom Bosco com a educação, os jovens, como foi Champagnat, como foi Bárbara Marx, como foi tantos outros assim que se dedicaram totalmente à causa dos menos favorecidos. Perfeito. Irmã, então, deixa eu só perguntar aqui para o irmão Antônio Carlos sobre a missão de Artemides Zatti. Ele era leigo salesiano. Existe uma palavra que vocês usam para denominar, que são os cooperadores, né? Ele era um cooperador, não? Bom, antes, logo que ele entrou para a congregação, ele se tornou coadjutor. Coadjutor Nas constituições salesianas. Hoje, a gente diria que ele é um salesiano irmão, é um leigo consagrado. Entende? Perfeito. Ele fez os votos perpétuos na congregação como leigo, como coadjutor, como salesiano irmão. Então, quando ele contraiu a tuberculose no hospital, porque ele cuidou de muitos doentes, muitos salesianos que eram tuberculosos, ele também contraiu a doença. Então, ele fez uma promessa à Maria Auxiliadora, que é a padroeira da nossa congregação, que se ele sarasse, ele ia se dedicar e ele ia se colocar a serviço inteiramente dos enfermos tuberculosos. E é interessante que ele conheceu também na época o Zeferino Namuncurá, que também já é um servo, né, de Deus, também viveu ali em Buenos Aires. Aliás, na linha do tempo lá do Colégio São Carlos, onde eu visitei em Buenos Aires, ele tem uma coisa muito curiosa, ele era um grande cantor. Então ele disputou com Carlos Gardel, que foi um clássico, né, do tango argentino, e ele pegou o primeiro lugar, ganhou do Carlos Gardel. Interessante. E é só uma observação, porque o Zeferino Namuncurá também contraiu tuberculose, e depois ele foi curado, com os cuidados do Artemides Zatti, que, para nós, o legado que ele deixou foi esse, um testemunho de fé, de dedicação aos enfermos, aos mais pobres, de dedicação à congregação. Ele foi até varredor lá do hospital onde ele trabalhava, foi administrador. E também o grande amor à Eucaristia, que são justamente a espiritualidade nossa de salesianos de Dom Bosco. Perfeito. Então vamos deixar aqui o convite, infelizmente nosso tempo já está adiantado, nós temos agora aqui para o intervalo. Eu queria pedir então que vocês convidassem, né, as pessoas que estão nos acompanhando, lembrando que apesar do horário lá de Roma ser às 10 da manhã, aqui no Brasil vai ser 5 da manhã. E nós vamos transmitir ao vivo no momento que a celebração estiver acontecendo lá em Roma. Então, o horário da nossa transmissão aqui no Brasil, no caso pela TV Pai Eterno, será às 5 da manhã. Irmã, pode... Convido a todos, de fato, esse horário das 5 horas é o horário que nós estamos levantando para rezar, que as pessoas estão levantando para se arrumar para os seus trabalhos. Então, é possível a gente assistir pelas TVs católicas, né? Inclusive essa que estamos falando. Eu penso que é uma oportunidade única de que esse Papa dá mais um santo para a nossa igreja, dois santos atuais, um leigo e um bispo fundador, pelo que eles fizeram por os outros. Foram pessoas que, de fato, consumiram a sua vida para ajudar os outros. Perfeito. O Zatti com os doentes e Scalabrini com os migrantes. Não percamos, será um evento na Igreja Católica. Bom, Antônio,
Vamos convidar também, né, de modo especial, a família salesiana, que é uma família numerosa, não somente os membros religiosos, mas aqueles ex-alunos, alunos salesianos, quem já conhece. Salesianos cooperadores. Isso. E também os 17 grupos da família salesiana que nós temos no Brasil, né? No mundo nós temos 132. Estamos em 132 países com 32 grupos da família salesiana. Então, eu também gostaria de dizer que no sábado, dia 8, nós seremos 500 salesianos, padres e irmãos, que vamos participar na Sala Paulo VI da missa celebrada pelo nosso reitor-mor, padre Ángel Fernandes Jatime. Depois nós ouviremos as testemunhas dos miraculados de Artemidizate e teremos audiência com o Santo Padre ao meio-dia. No domingo, às 5 da manhã, como você disse, não sei se a TV Aparecida vai também passar, o irmão Alain não me disse nada, mas acredito que se for, o horário vai ser o mesmo. Mas pedimos para todos sintonizar o Pai Eterno, claro. Nós estaremos transmitindo ao vivo. Talvez outras TVs podem gravar para passar em outro momento, mas o nosso horário aqui vai ser no horário simultâneo com o de Roma. Desde já, muito obrigado, irmã Marileda Baggio, missionária escalabriniana. Um abraço para a senhora. Um abraço, obrigada a você, padre, e a todos os ouvintes. Irmão Antônio Carlos Martins, vice-diretor da Obra Social Dom Bosco e ecônomo da Residência dos Salesianos de Itaquera. Um abraço para o senhor. Para você também, padre, para todos os telespectadores da Divino Pai Eterno, não é? Que a gente conhece você, já estive aí várias vezes, tenho grandes amigos aí no convento. Isso mesmo. Um abraço para todos eles. E no domingo, então, nós vamos participar da solenidade, né, da Eucaristia, da canonização, e ao meio-dia vamos participar também do Ângelus. Certamente o Papa Francisco vai de novo, né, abordar e nos abençoar, já com esse novo santo da Igreja, Santo Artemidizate, o enfermo santo da Patagônia. Aí. E também São João Batista Scalabrini, né, o santo dos imigrantes. Os imigrantes, doentes e imigrantes. Isso dos mesmo. grandes carismas, né, nossas congregações. A serviço da vida, da mihi animas ceteratoli. Dai almas e ficai com os demais. Isso. Obrigado. Um abraço. Nós que agradecemos. Um abraço.